Olá, queridos alunos. Dando continuidade ao projeto Compreendendo a Doutrina Espírita, hoje traremos um dos temas bastante controvertido em todas as religiões, onde se busca a origem do homem. Será que nós temos essa resposta? Será que a doutrina trafegou por esses caminhos tão tortuosos que é essa perquisição? E eu deixo sempre para que vocês possam refletir. Adão e Eva foram efetivamente os primeiros seres a habitar a Terra? Será que Adão e Eva, por terem adquirido conhecimento, é que foi a causa de sua expulsão do paraíso? Não será essa a mensagem que está escondida dentro dos livros sagrados? Que toda vez que o homem adquire o conhecimento, ele é expulso de algum paraíso? Vamos ver o que a doutrina tem a nos revelar sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novos vídeos. Se estiverem gostando, dá um like pra gente. E aí, entrando lá nas considerações de concordância bíblica concernente à criação, Kardec faz algumas ponderações dos conflitos existentes entre a Bíblia e a realidade que a doutrina nos apresenta. E ele nos fala o seguinte: os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias, a que os espíritos apresentam confirma a opinião e é muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, aquela ideia da formação do mundo, aquela ideia de Adão e Eva, colocada dentro dos livros sagrados, ela é confrontada pela doutrina espírita, ela é mostrada que não é bem assim. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Respondendo à pergunta inicialmente feita, falando um pouquinho de raça adâmica, a Gênesis ela nos traz que, de acordo com os ensinos dos espíritos, foi uma das grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão chamada de raça adâmica. E quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando chegaram os europeus. Mais adiantada dos que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. E que no atual estado dos conhecimentos não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única. E que do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. Então, mostrando que a nossa origem ela não vem de uma raça só, ela vem de várias, que a raça adâmica é apenas uma delas. O movimento da Terra, ele até questiona, o movimento da Terra apareceu em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Então, mostrando que havia um pensamento dentro dos livros sagrados de que a Terra não girava. Falamos no início da aula que a ciência ela se confundia com a religião, ou seja, a religião ela ditava a ciência. E foi o que aconteceu. Quando Copérnico cogitou em sua teoria que a Terra não era o centro do universo, ele foi obrigado a negar pela Igreja as suas ideias. Mais tarde, Galileu, baseado também em Copérnico, só que Galileu ele conseguiu provar. Porém, ele também foi obrigado pela Igreja a negar. Só que, mais tarde, ele escreveu um livro com a quiescência da Igreja. O problema é que esse livro teve tanta repercussão que a Igreja voltou atrás. E aí sim, a Inquisição o condenou e ele foi obrigado a negar essa teoria heliocêntrica e também foi decretada a prisão domiciliar dele. Giordano Bruno, que é um outro frade da época dominicano, ele também sustentava a existência de outros planetas e possível outras civilizações do cosmos, sendo perseguido pela Inquisição e queimado nas fogueiras. Então nós observamos que não é de agora, parafraseando um outro escritor, que nos fala que não é de agora que o homem oferece cruz ao amor, cicuta a sabedoria. E
fogueira a ciência. Então, observe que o homem, tudo aquilo que confrontar os princípios religiosos que ele sustentou uma vida inteira, esse homem está fadado à fogueira. Isso não tem a menor dúvida. E Kardec se livrou da fogueira porque, graças ao bom Criador, as suas teorias, as suas percepções do mundo espiritual ocorreram um pouquinho depois da Inquisição, queimando somente seus livros. Senão ele estaria também sendo queimado nessas fogueiras. Busquem o Auto de Fé de Barcelona que eles vão saber dessa história. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal, eis porém que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias de criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Então vem a ciência, não é destruir a religião, mas acrescer, trazer luz, trazer conhecimento que aquilo não pode ter sido uma verdade, que aquilo não é uma verdade, que aquilo era um equívoco, que serviu sim para trazer fundamentos e ensinamentos daqueles homens da época e que hoje são inaplicáveis, dada a evolução da ciência. Desvalia as religiões? Não, mas traz clareza àquilo que foi colocado de uma interpretação um tanto quanto equivocada para a época. Eu vou trazer trechos da Gênesis para completar o que os Espíritos esclareceram no Livro dos Espíritos. Sobre alguns pontos, há, sem dúvida, notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica. Mas fora erro acreditar que basta se substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Então existem várias questões aí que a Gênese mostra da impossibilidade de ser como estão as Escrituras Sagradas. Nós vamos ver algumas delas. Então, levando-se adiante o que está se falando, ele nos afirma o seguinte: deveria-se daí concluir que a Bíblia é um erro? É que a Bíblia é um erro? E ele nos responde, não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Isso o mundo espiritual nos adverte, o cuidado com a linguagem, o cuidado com expressar uma ideia através de palavras, para que não haja essas confusões. A Bíblia não é diferente. Muitas das coisas contidas ali são equívocos interpretativos, que fisicamente era impossível de ter ocorrido. Spinoza, velho amigo Spinoza, sofreu as agruras de ter se levantado quanto a esses posicionamentos, defendeu a ideia de que a Bíblia era uma obra metafórica alegórica, que não pedia leitura racional e que não exprimia a verdade sobre Deus. Então, ele foi extremamente austero ao afirmar e a negar a existência da Bíblia. Não é o que a doutrina fala. Ela diz que algumas informações são possíveis, são aproveitáveis, mas nem tudo pode ser aproveitado. E aí dá razão a Spinoza quando ele nos fala dessa alegoria, dessas informações que é mais um conto, mais uma lenda do que efetivamente tem ocorrido, que não é diferente de outros livros sagrados. Você vai encontrar nos Vedas, você vai encontrar as mesmas informações e outras obras espalhadas pelo universo de religiões que foram construídas muito antes do cristianismo, onde traz essas informações que o Velho Testamento trouxe, como eu disse no início, com nomes diferentes, mas o fato existente. Então, há de se ter alguma coisa de palpável nessas construções, onde os fatos são narrados com nome diferente. Então, poderia ter ocorrido, por isso que a doutrina recebe os livros sagrados com reservas. Então, a Gênese ela vem trazendo uma série de apontamentos em questões que são conflitantes com a doutrina. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio dos mesmos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, e que assim efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou ausência do Sol. Então, não havia, então essa teoria não é comportada.
Outra também é a questão da mulher formada de uma costela de Adão, que é aparentemente pueril, se admitido ao pé da letra. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por seguinte, igual a este perante Deus e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Então, mostrando que o fato de ter conflitos não quer dizer que você não possa extrair a essência do ensinamento. O ensinamento está dizendo o quê? Que nós somos iguais, que o corpo da mulher é semelhante ao corpo do homem. E ele faz também uma advertência. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias e seu sentido oculto deve-se pesquisar, que se devem comentar e explicar com auxílio das luzes da razão e da ciência. Então ele não rechaça a Bíblia como alguns possam pensar. Não, ele nos convida a estudar. Ele nos convida a trazer junto a ciência para trazer apoio àquilo que é formado. Aliás, as grandes discussões que se tem, e só vai encontrar pacificação quando a ciência, a religião e a filosofia sentarem à mesma mesa para conversar sobre esses assuntos. E aí sim a verdade surgirá. Enquanto tivermos divorciado, a ciência puxando para um lado, a religião para o outro, a filosofia para outro, não chegaremos a nenhuma conclusão. Cada um defende seu ponto de vista. É preciso que essas três forças sentem à mesa do universo e discutam essas questões para que o homem possa progredir, para que o homem possa evoluir. É neste momento? Ainda não. Infelizmente ainda não. Precisa de maturidade. E a maturidade só vai ocorrer quando ocorrer a pacificação dessas opiniões. Quando o meu é melhor do que o seu, deixar de existir. E aí sim nós vamos conversar em uma linguagem universal, onde todas as correntes convergirão para um mesmo objetivo, que é desvendar os mistérios que nos foram apresentados. Então, escavando-se os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então observa que aquilo que está contido é uma alegoria, sim, mas o que ele está te mostrando é que Deus não se equivocou. Esse processo ocorreu milhões de anos. Não foi como mostra alguns compêndios religiosos em 6 dias, em algumas horas, não. Aliás, nos é falado, a natureza não dá saltos. É preciso uma longa construção, tirar daquela condição de adormecido que está aquele germe para brotar a vida. Isso demora, isso não ocorre da noite para o dia. Então, ela vai não desvalidando os livros sagrados, é mostrando à ciência a impossibilidade que aqueles eventos tenham ocorrido num lapso temporal tão diminuto. E ao contrário de tentar mostrar um Deus que faz milagres, a ciência ela mostra um Deus que não se contradiz. Então essa eu acho que é a beleza, porque você não está ali trazendo tudo com fatos miraculosos. Seria muito simples falar, Deus transformou, estalou o dedo, fez isso, fez aquilo outro. Não, é mais belo mostrar que a natureza não se contradiz, que a sua criação é divina, que as suas leis são imutáveis, que as suas leis ocorrem de forma natural e as transformações que delas se operam trazem maravilhas para a gente. E essas leis sempre existiram. O que nós fizemos foi descobrir essas leis, Sim. interpretar os eventos que estavam ocorrendo e ali codificar. Mas dizer que elas não existiam, não. Quando eu jogo uma pedra para cima, ela cai na minha cabeça, não cai? Sim. Independente de você conhecer a lei da gravidade ou não, ela vai cair na sua cabeça. Exatamente. Se eu não conheço a lei da gravidade, não invalida que essa pedra sofra os efeitos dela e venha me atingir na cabeça. Então, quando falamos que a lei é de determinado cientista, lei de Newton, Pascal, Arquimedes, a gente está dizendo que foram esses autores que descobriram, que constataram que aquela ocorrência acontecia daquela forma. Não está dizendo que eles inventaram a lei. Não, até porque as leis, os mecanismos, a mecânica disso tudo já existia pela mão. E é uma ocorrência natural. Natural, pela mão do Criador. E aí ele continua nos falando. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Ele nos questiona. Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade?
quando ele nos fala que não aconteceu Não, em seis dias, 100 milhões e milhões de anos. destruiu o que Deus falou em 6 dias. Não. E ele fala, indubitavelmente, não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para regerem os mundos. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal, o ano de 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclisma como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Então, é possível que tenha ocorrido o grande dilúvio? Sim. Sim. Mas note, nós estamos falando em algo parcial, foi aquilo que comentei lá no início. Algo parcial, não no sentido cataclísmico, não uma destruição da Terra. Não, geral. Até porque anularia toda essa criação, toda essa formação. Então, os argumentos que Kardec vai nos esclarecer tira aquela ideia de que o dilúvio destruiu a Terra, só um grupozinho de bichinhos é que sobreviveram. Não, muito pelo contrário. Seria muito pueril acreditar nesta fábula. A ciência mostra a impossibilidade dessa verdade. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe. Provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram este país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nesta época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Então ele vai confrontar essas posições que o Velho Testamento te oferece com dados históricos, com dados geológicos, mostrando a impossibilidade daquela construção, mostrando que o mundo não gira em torno dos hebreus. Muito ao contrário, já existia um mundo muito mais adiantado do que o mundo dos hebreus. Então, ele vai te convidar através de argumentos e não de opiniões para que você pense quanto às verdades contidas no Velho Testamento. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isto é, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, neste curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então, a gente observa que, por mais que as religiões tentem incutir verdades, mas para afirmar o seu posicionamento, que as leis do Criador, elas não se contradizem. As leis do Criador não nos permite criar essa fantasia. E é isso que a doutrina nos traz com beleza para que você possa pesquisar, para que você possa colocar na mesa da razão aquelas verdades apresentadas. Mas para que isso? Para você confrontar outras religiões, outras seitas? Não. Para que você seja um ser pensante, para que você tenha efetivamente domínio dessas verdades e que você não seja levado por fantasias, para que você não seja conduzido pela fada do dente. É isso que essa doutrina te convida a explorar. Não é desafiar o sagrado, muito ao contrário, é trazer a ciência, lume aquilo que foi apresentado nos livros sagrados. Ou seja, para conhecer com os pés no chão da onde viemos, para poder caminhar para onde temos que chegar. E ele continua na sua abordagem final. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião.
o clima e os costumes produzem, exceto modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raça, era que houvesse raças distintas. É óbvio. Então ele te traz para o plano da verdade. Ora, como surgiu a primeira raça branca? Se a origem de Adão e Eva está lá na África subsaariana, onde a predominância é a cor escura, por questões de clima, prevaleceu a cor escura, como surgiu a raça branca? E aí nós vamos ter que entender essas migrações, essas transformações, essas modificações. E aí como surgem outras raças? Exatamente o cruzamento desses seres que vão se intervisitar, que vão buscar outros continentes, que a coceirinha da evolução vai lhe forçar a sair da sua zona de conforto na busca de novos horizontes, na busca de novas verdades, na busca de esclarecer aquilo que está acomodado e vai fazer com que haja essa interligação e a formação de novas raças. Quando não, o efeito da lei da conservação que vai o impelir a sair do local onde está para buscar um outro local mais farto de alimento, de condições climáticas, para que ele possa sobreviver. Continuando, ele nos fala: como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenha transformado ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? A gente questiona, como surgiu essas raças? Tampouco admissível é semelhante metamorfose quando a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer quanto à evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ele começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclisma geológico, e atentando-se, finalmente, na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsa às doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Este, o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então ele te convida a não desprezar os velhos livros religiosos, mas ele te convida a trazer a ciência. Foi aquilo que eu disse. As 3 colunas do mundo precisam sentar para conversar. A ciência, a religião e a filosofia. Quando essas 3 lideranças sentarem na mesa comum, na mesa do universo, as verdades brotarão. Até então, são confusos, são conflitantes, porque falta um sentido. E esse sentido só vai ocorrer quando ganharmos a evolução, quando nos espiritualizarmos, não é nos tornarmos espíritas, mas nos espiritualizarmos na compreensão de que Deus não se equivocou, que as suas leis não estão em conflito. O que existe é a neblina que ainda envolve as nossas visões, que envolve a nossa percepção. Mas Deus continua atento à sua criação e a nos oferecer as suas leis para que possamos compreender toda essa magnificência de sua criação. Possamos ter esclarecido alguns pontos, não nos atrevemos a dizer que temos o conhecimento do assunto, não. Trouxemos as bases que a doutrina nos apresenta,
para sustentar essas verdades. E note-se que a doutrina ela não está conflitando com as escrituras sagradas. Pelo contrário, ela está trazendo elementos científicos para esclarecer pontos que acabam se tornando não possíveis de serem daquela mesma forma, principalmente em questão de tempo. Mas ela traz também o alerta de que a gente tem que retirar a essência dessas revelações, porque a essência é que nos traz base para o nosso viver. E fica sempre o registro, não será alegoria Adão e Eva expulsos do paraíso por ter efetivamente provado do fruto do conhecimento? Lembre-se, toda vez que o homem adquirir o conhecimento, provar do fruto do conhecimento, ele será expulso de algum paraíso. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.